noite, bom dia, boa madrugada para muitos. Essa é a minha primeira aula. Eu vou estar dando uma aula de concreto armado, cálculo de vigas, cálculo de armadura longitudinal. Aqui eu estou mostrando para vocês as formas que a gente vai estar usando. Essas são as formas que nós vamos usar nessa aula. Aqui está o exemplo. Eu vou estar dando o exemplo de uma viga bem apoiada, simples, com uma carga distribuída. No caso também teremos uma carga concentrada. Essa seria uma viga de transição. A viga de transição é como se ela recebesse um pilar aqui. Aqui eu tenho a cota do eixo do pilar ter o outro eixo, o centro de carga. Aqui a distância a tal onde nossa carga concentrada vai estar em nossa viga. Aqui eu tenho as informações da nossa viga, o FCK a ser usado, o BW que é a largura, a altura da nossa viga, a altura útil, o D', o cobrimento que a gente vai estar usando e que eu fiz uma sessão ilustrativa da nossa viga. Meu nome é Matheus Oliveira, meu e-mail math.engenharia@hotmail.com e meus telefones são ambos 33 9944 6458, que é também o meu WhatsApp, e 9147 7334. Esse é vivo e esse de baixo é TIM. Vamos dar início então à nossa resolução. Primeira parte aqui, a gente vai estar encontrando as reações de apoio. Isso aí você vai lembrar lá na isostática ou resistência dos materiais. Você calculava lá a reação de apoio. Quando você tem a sua carga ali concentrada e a distribuída, suas reações de apoio sairiam assim. Vou estar chamando esse lado aqui de A e esse lado de B. No caso, VA mais VB é igual a carga concentrada mais a distribuída que a gente vai estar concentrando, que seria 20 vezes 4,2 metros, 84, dando um total de 94 quilonewtons. Essa é a carga que a gente tem ali. Muitos fazem somatório de momentos em relação ao ponto e acham as reações de apoio, mas também essas reações de apoio podem sair assim. Vamos supor que a gente quer achar o VA, o VB ficaria fácil. Nosso VA seria igual, chamando essa carga distribuída de Q e a concentrada de carga P. Ficaria Q vezes L, que é a distância, dividido por 2, mais P vezes distância inversa, porque não está no meio, senão seria somente dividido também por 2, a distância inversa aqui de P para A, a distância é 1,8, inversa a ela ali seria o nosso 4,2 menos 1,8, que seria 2,4 sobre L. O nosso VA então seria 20 vezes o L, que é 4,2, dividido por 2, mais 10 vezes 2,4, dividido por 4,2. Teremos então que VA é igual 20 vezes 4,2 dividido por 2, mais 10 vezes 2,4, dividido por 47,71. E o nosso VB igual a 46
kN. Achando essas duas reações de apoio, a gente vai partir para achar o momento a qual a nossa viga está submetida, que é a flexão. A carga entra em cima dela e gera aquele momento positivo do gráfico que a gente vai estar encontrando a máxima deformação a qual ela chegaria no nosso diagrama de momento. Para achar ele aqui, quando a gente tem essa carga concentrada, obviamente você já pega diretamente o maior dos apoios, e nesse maior apoio você vai vir com ele, no caso seria o nosso VA, né? Você viria com o seu VA, MK seria nossa maior carga, que é o VA 47,71 vezes a distância dela até a primeira carga concentrada, que seria 1,8, como está se mostrando aqui, menos a distribuída que a gente tem naquele pedaço ali, que seria o 20, vezes a distância ao qual ela está distribuída, que é 1,8, vezes a distância ao qual ela está distribuída pela metade. O nosso MK seria igual a 53,48 kilonewtons vezes metro. Pegando esse MK, a gente vai estar pegando agora a fórmula MD, que é o nosso momento de projeto. MK é o momento calculado, MD é o momento de projeto. Você vai fazer a majoração desse momento da seguinte maneira: MD é igual a MK vezes gama F. O nosso gama F, para fazer essa majoração do momento, seria 1,4. Então, MD é igual a 53,48 vezes 1,4, igual a 74,87 kilonewtons vezes metro. A gente vai pegar esse quilonewton vezes metro, multiplicar por 100 para estar transformando ele em quilonewton vezes centímetro. Daria 7.487,2 kilonewtons vezes centímetros. Por que a gente faz isso? Porque as nossas dimensões estão todas em centímetros. E quando a gente vai trabalhar dentro das fórmulas, o nosso MD, por exemplo, aqui, ele vai estar batendo com dimensões em centímetros. E em alguns outros lugares, como aqui na fórmula também do AS. Achamos o nosso MD, a gente vai estar encontrando agora o nosso KC, que é a relação direta à compressão. A fórmula do KC seria essa: KC é igual a MBW, que é a largura da nossa viga, vezes D ao quadrado sobre MD. Vou estar passando aqui para cima, então KC
é igual BW, o nosso BW ali eu coloquei que seria 20 centímetros, o nosso D 30 centímetros e o nosso MD é esse aqui que a gente acabou de achar, que é 7487,2. Então o nosso KC é igual a 2,40 centímetros quadrados por quilonewton. Encontrado o KC, a gente vai estar encontrando o nosso ΔX. A fórmula para encontrar o ΔX, que a norma restringe a 0,45, está diretamente ligada à dutilidade da viga. É 1 sobre KC igual a alfa C vezes FCD vezes lambda vezes beta x vezes 1 menos lambda beta x sobre 2. Essa daqui é a fórmula para estar encontrando o nosso beta x. Deixa eu colocar uma linha aqui para estar diferenciando. Para a gente estar encontrando, a gente vai fazer a substituição. 1 sobre KC, 1 sobre 2,40 igual alfa C para concretos igual ao nosso, que é 30 MPa, concretos abaixo de 50 MPa, o alfa C é 0,85 segundo os meios de cálculo. O nosso FCD é o nosso concreto, está em MPa, a gente vai passar para quilocentímetro quadrado, é o nosso FCK dividido por 10, no caso 30 por 10, 3, dividido por 1,4, vezes o lambda. Para concretos também abaixo de 50 MPa, o nosso lambda tem um valor de 0,8. No caso, 0,8 vezes o ΔX é o que a gente está procurando, vezes 1 menos lambda, que eu já disse que é 0,8, vezes ΔX dividido por 2. Fazendo as nossas equações, nós temos pegando essa nossa equação e trazendo esses termos para o lado de cá, igualando ela igual a zero, tá menos viria mais, então 0,58 ΔX ao quadrado menos 1,46 ΔX mais 0,42 igual a 0. Fazendo essa primeira parte aqui para a gente dar continuidade à resolução do nosso exercício. Resolvendo essa parte aqui, a gente vai aplicar pelo teorema de Bhaskara. Vou fazer eles separadamente, porque tem muita gente que não consegue entender eles juntos, eu vou estar fazendo eles separados. Primeiro vamos calcular o delta. Delta é igual B
ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não sei se você lembra lá da quinta ou oitava série, antigamente, o termo chamado A é o que carrega A constante ao quadrado, o B é o que carrega elevado a 1, como se fosse elevado a 1, e o C é o que vem sem variável. No caso aqui, nós teríamos que delta é igual a menos 1,46 ao quadrado menos 4 vezes 0,58 vezes 0,42. Então, delta é igual a 1,46 ao quadrado ficaria positivo, menos vezes menos, zero vírgula 97 raiz quadrada de delta igual a 0,98. Então teremos que beta x é igual, continuando com o nosso teorema, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. O nosso beta x' é igual a menos b, menos vezes o menos do 1,46 ali, daria 1,46 positivo, mais raiz de delta, que é 0,98, dividido por 2 vezes a, que é 0,58, nós temos um valor. E o nosso beta x duas linhas seria igual a 1,46 menos 0,98 dividido por 2 vezes 0,58. Os valores que a gente teria seria dois vírgula 10 e 0,41. Entre esses dois valores aqui, a gente vai estar descartando o maior valor e pegando o menor, desde que esse menor seja menor ou igual a 0,45 para concretos até 50 MPa. Passando de 55 até 90, o beta x limite é 0,35. Encontramos o nosso beta x, a nossa viga passa, tá? Para a gente continuar o nosso cálculo. Continuando o nosso cálculo, nós vamos estar encontrando agora a altura da linha neutra, onde a viga não sofre nem tração nem compressão. Quando ela sofre a flambagem, uma parte está comprimida, a parte superior está comprimida, a inferior está tracionada, e ali no entre-meio das duas ela não sofre nem tração nem compressão, é a chamada linha neutra, que é o nosso x, que é igual a beta x vezes d, que é 0,41, que é o nosso beta x,
vezes o D, que é 30, igual a 12,3 centímetros. É a nossa linha neutra, vindo de cima para baixo na nossa viga. Achamos a linha neutra, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar verificando ao qual domínio a nossa viga trabalha. Para verificar esses domínios, a gente primeiro acha x2 limite, que é igual a 0,259 vezes D. Esse 0,259 aqui, ou 0,63 que eu vou estar colocando, é quando você pega lá o 0 CCU, coloca os números e faz aquela divisão sem colocar o D. Aí a gente tem esse número aqui. Se você tiver a fórmula completa, você pode bater, mas também você pode estar usando essa fórmula aqui direta para estar achando 0,259 vezes D, que no caso 0,259 vezes 30, e verificar também x3 limite, que é o 0,63 vezes o D, que é 30. Esse 0,63 também vem lá naquela junção de fórmula, você pega aqueles números e coloca, sem utilizar o D. Você tem esse valor de 0,63 aqui. 7,77 centímetros. (18,9) centímetros. O nosso X, ele está entre o X2 e o X3. Se o nosso X ele é maior do que o X2 limite e é menor do que o X3 limite, o domínio da nossa viga é domínio 3. É o domínio ao qual a nossa viga está trabalhando. Quando a gente calcula o domínio ao qual a nossa viga trabalha, a gente agora vai calcular o KS, que é a relação à tração. O cálculo do KS é feito da seguinte maneira. Deixa eu estar apagando essa parte aqui, a gente passar a fazer o cálculo do KS. A fórmula do KS é a seguinte: KS é igual a 1 sobre sigma S D vezes 1 menos lambda beta x dividido por 2. Então o nosso KS é igual a 1 sobre, agora fica um impasse, né? O que é o sigma SD? Eu coloquei aqui junto com as fórmulas aqui que em sigma SD é igual a FYD. Até faltou estar colocando aqui, vou ter que colocar agora o CA do aço que a gente vai estar usando. Vamos estar usando o CA50 para o nosso aço aqui. E o que é o FYD? O FYD é o CA do aço dividido por 1,15 ou gama S. No caso aqui o nosso é o CA50, 50 dividido por 1,15 igual a 43,48. Se o nosso CA fosse o CA60, daria um valor maior. Só que a norma restringe você a estar usando 43,5. Então você pode estar sempre usando esse valor de 43,48 aqui para o sigma SD. No caso aqui 43,48
48 vezes 1 menos lambda. Qual é o lambda? 0,8, né, para concreto abaixo de 50 MPa, vezes o beta-x que a gente já encontrou, que é 0,41, dividido por 2. O nosso KS seria igual a 0,027. Esse seria o nosso valor de KS. Encontramos o valor de KS, a gente vai encontrar a quantidade de armadura, ou seja, a área de ferragem que a gente vai estar usando. Nossa área de aço seria igual a KS vezes MD dividido por D. O nosso KS 0,027 vezes o nosso MD 7487.2, 7487,2 dividido pelo D, que é 30, que é a nossa altura útil. A nossa área de aço seria igual a 6,74 centímetros quadrados de aço que a gente vai ter que estar colocando aí na nossa viga. Para a gente saber quantas bases a gente vai estar usando, primeiro você vai escolher uma determinada bitola. Vamos estar colocando aqui uma barra de 10 milímetros ou 12,5 milímetros. A área de uma barra com a bitola de 12,5 milímetros seria igual, passando ela para centímetros, é igual π vezes bitola quadrada sobre 4, que é igual a 3,14, que é o valor de π, vezes a bitola em centímetros, que é 1,25 ao quadrado, sobre 4. Um 23 centímetros quadrados. Se você pegar aqui 6,74, que é o nosso AS, dividido pelo AS da barra de 12,5 milímetros, seria igual a 5,48 barras. Vai dar muita barra aqui dentro. Vamos então estar pegando uma barra maior. Vamos estar pegando aqui então uma barra de 20, a bitola de 20 milímetros. A área dela eu sei de cabeça que é 3,14, que é π vezes bitola quadrada sobre 4, 3,14. Se a gente pegar o nosso AS e dividido por 3,14,
14, que é o 6,74, dividido por 3,14, a gente vai ter aproximadamente 3 barras na parte inferior da nossa viga. E como que a gente coloca essas barras? A nossa viga vai estar lá, a gente vai tentar colocar elas na primeira camada. Como que a gente faz essa verificação? A gente vê o espaçamento que a gente vai ter que usar caso coloque essas 3 barras na primeira camada. Esse espaçamento é BW. Vou mostrar para vocês a fórmula aqui, depois eu só volto transcrevendo. A fórmula seria essa: BW menos 2 vezes o comprimento mais 2 vezes bitola do estribo mais número de barras vezes bitola do aço dividido por número de barras menos 1. O nosso BW da nossa viga ali, que eu já tinha colocado, é 20. 20 menos 2 vezes o comprimento. O comprimento eu coloquei de 2 centímetros, 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a bitola do estribo. Vamos estar colocando aqui a bitola de 6,3 milímetros, que é 0,63 centímetros, que é o estribo que talvez atenda. Muita gente usa 6,3, outros 5 milímetros. Vamos estar colocando essa 6,3, que caso você use o 5 vai estar te atendendo da mesma forma. Mais o número de barras que a gente vai estar colocando aqui, tentando colocar 3 barras vezes a bitola do aço, que é 2 centímetros também, né? 20 milímetros, dividido pelo número de barras menos 1. Número de barras menos 1, 3 menos 1. O espaçamento que a gente vai estar obtendo colocando essas 3 barras na primeira camada seria 20 menos 4,37 centímetros. Esse é o espaçamento que a gente teria que estar tendo. Só que para ver se esse espaçamento aqui passaria, a gente teria que estar vendo se o espaçamento horizontal mínimo atende a esse aqui. Como que a gente verifica o espaçamento horizontal? O espaçamento horizontal mínimo, a verificação é feita da seguinte maneira. Vou estar pegando aqui que eu não anotei a fórmula. Espaçamento horizontal mínimo é imediatamente igual a 2 centímetros ou bitola da barra ou 1,2 vezes de dimensão máxima do nosso agregado, que no caso seria a brita. Colocando aqui a nossa bitola ali é 2 centímetros, né? Que é a barra de 20, e 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado, a gente colocando o agregado aqui sendo brita 1, no caso 1,9 vezes 1,2, a gente tem que é 2,28 centímetros. Então, o nosso espaçamento calculado aqui está ok. Então, a gente já pode estar montando
o esquema real da nossa viga. A gente vai estar colocando a nossa viga aqui. Aqui essa parte interna é o estribo, essa dimensão aqui, deixa eu colocar melhor para vocês verem. Essa dimensão aqui é o cobrimento. Aqui o BW, como coloquei na ilustração lá. As nossas 3 barras ficariam dispostas aqui dentro e em cima a gente vai estar colocando 2 barras de diâmetro menor, que seriam os portas estribo, com o espaçamento aqui de 4,37 centímetros. Esse é o cálculo, esse é o detalhamento da nossa viga. E assim eu estou encerrando essa aula. Posterior, mais para frente, eu vou estar colocando aqui também um cálculo de uma viga com apoio sendo engaste, que quando a gente tem aquele primeiro momento também negativo. Vou estar também mostrando na próxima aula o cálculo da armadura de cisalhamento, que no caso seria o cálculo dos estribos com esta viga aqui. Então não deixem de estar anotando esses valores que vão ser usados, ou também poderei jogar outros valores. Não deixando de relembrar, meu nome é Matheus Oliveira, sou agora aluno do 8º período da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais. Esse aqui é o meu e-mail, math.engenharia@hotmail.com, e esses são os meus telefones. Lembrando que esse daqui, o vivo, 9944-6458, é também o número do meu WhatsApp. Uma boa aula para vocês.